A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos 3 convidados que têm entre si, talvez, a origem do mercado financeiro, o gosto pela tecnologia, pela inovação. Vamos falar então desses temas, começando aqui Magali Leite, que é CEO do Espaço Laser, Sérgio Lulia, que é CEO do Banco ABC Brasil, e por fim, Guga Stocco, um empreendedor serial, um dos maiores nomes da nossa inovação aqui no Brasil e que hoje está à frente da Futurum Capital. Então, esses 3 nomes aqui interessantíssimos vão nos conduzir para um debate, começando talvez pelo lado financeiro, que é o que une primeiramente vocês. Guga está lançando um projeto novo, eu sei que você não pode dar nome aos bois, mas conta pelo menos o milagre sem dizer o nome do santo. Claro. Não, ele está lançando, na verdade, um projeto novo. Eu costumo chamar de Smart Wallet. Né? Por que Smart Wallet? Porque a gente veio primeiro os bancos, depois a gente veio com os bancos digitais, onde você tem lá o seu aplicativo, você não precisa mais da agência. Agora eu estou chamando de Smart Wallet, vão ser esses bancos que estão aí globalizados com todos os tipos de produtos financeiros. Então, esse banco que a gente vai lançar, na verdade, essa fintech que está conectada nos bancos, né? Eu conecto num banco no Brasil, estou conectado num banco nos Estados Unidos, estou conectado na infraestrutura, né, de criptomoedas também. Então, a gente junta tudo com tudo. Tá? Então, eu faço um grande modelo de pagamento que serve em vários locais. Então, dando um exemplo bobo, você pode usar o seu Bitcoin como colateral no seu cartão. Você vai lá nos Estados Unidos, quer comprar um iPhone, você pode dividir o iPhone em 12 vezes, né? Pagando ali. Você vai poder enviar um dinheiro direto para a sua carteira do WeChat na China. Então, na verdade, a gente está se preparando para o mercado do que vai vir. Quando a gente fala de Brasil entrando com Drex, por exemplo, que são, né, a moeda do Banco Central, onde você vai poder, por exemplo, comprar um imóvel, né, e quando você paga o dinheiro, esse imóvel fica num escrow e até passar a propriedade do imóvel, etc. A gente vai programar essas coisas lá dentro. Então, a ideia é que com o tempo a gente consiga facilitar, quer dizer, eu tiro as barreiras. Dinheiro, né, real, dólar, euro, cripto, né, não importa o que está acontecendo aqui, eu uso o que é o melhor para aquele momento. Tá? E com isso você tem sempre as melhores taxas, os melhores formatos. Então essa que é a ideia, né? A gente cunhar esse termo novo de Smart Wallet, que é um wallet que você tem como se fosse um banco global que faz tudo com tudo. Então a gente sai da agência, vai para o banco digital, está limitado para aquele banco, agora você não está limitado a banco nenhum, né, no momento que você faz as integrações. Sérgio, essa globalização radical talvez leve os bancos a também exercer um papel de consultor junto aos clientes, né? Porque são tantas opções que uma empresa, um investidor acaba ficando meio perdido, ou não? Eu acho que sim, você tem razão. São duas coisas. Primeiro, a tecnologia em si, como o Guga está falando, e o Brasil, acho que desde a época da inflação alta, né, dos anos 80, o sistema financeiro é tido como um sistema financeiro de ponta e inovador. Então a gente vê coisas acontecendo aqui, como essa ideia que o Guga colocou agora, que eu achei muito interessante, que são inéditas mundialmente, às vezes, né? Mas os bancos sempre têm um papel de consultor, eu acho. Eu brinco que o nosso banco é um banco que se dedica ao relacionamento com companhias, com empresas médias e grandes. E até no nosso propósito a gente coloca que a gente impulsiona negócios, dentro de uma crença que impulsionar negócio é você dar àquele negócio as condições dele prosperar, seja no momento que você dá um financiamento, seja no momento que você faz uma consultoria para a companhia, e muitas vezes até no momento que você rejeita um projeto, porque o banco não quer rejeitar nada, o banco está a fim de fazer negócio. E muitas vezes no momento que você rejeita, também você está dizendo, olha, tem alguma coisa aqui que eu não estou concordando, para um debate e tudo mais. Então acho que esse papel consultivo dos bancos nas empresas é crescente, porque o dinheiro em si vira uma commodity, né?
até pela expansão do mercado de capitais, que é super bem-vinda. Há outros players entrando hoje no mercado, que são os fundos, as pessoas físicas, no Brasil e no exterior, né? A moeda digital vai permitir que isso aconteça com cada vez maior intensidade, e isso faz com que esse papel consultivo dos bancos só aumente. Bom, já que você falou em expansão do mercado de capitais, eu vou passar a conversa aqui para a Magali, porque o Espaço Laser foi um dos maiores IPOs aí da história recente, e você chega à empresa justamente depois desse processo para reorganizar. E como é que já que tem muita gente que está nos assistindo interessada em IPO, como é que é o pós-IPO? Como é que é o day after de uma operação que capitaliza uma empresa? Quais são os principais desafios? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui, pessoas que eu admiro bastante. Espaço Laser está completando 20 anos este ano. Ela foi fundada por 3 empresários e investidores, mas como toda companhia de crescimento acelerado e de expansão muito abrangente em termos territoriais, ela chegou um momento que precisava se capitalizar, fez uma listagem muito bem estruturada, muito bem organizada e uma tese muito ambiciosa, que era de comprar as franquias para se tornarem lojas próprias em função da comparação do nível de margem. E isso aí é complexo de você integralizar tanto os CNPJs e colocar tudo com a sua cultura, com o seu jeito. Foi bastante ousado, mas foi bem sucedido. Óbvio que no meio da pandemia fazer IPO não foi fácil para ninguém. Várias empresas, a última janela foi 2021, várias empresas que fizeram a abertura de capital em 2021 passaram por momentos bastante desafiadores, porque é um negócio de serviço no varejo, de bastante intimidade com o cliente, então naturalmente a companhia honrou a tese do IPO, ela executou efetivamente o que tinha sido prometido aos investidores, mas o day after foi muito duro, era um momento muito difícil do país e do mundo. Continuamos um pouco nessa toada, né? Acho que qualquer empresário, qualquer investidor no Brasil, você começa o ano achando que a taxa de juros vai reduzir, que o governo vai resolver a questão do teto de gastos e que a gente vai ter eleições calmas. De repente a gente começou com Biden e agora está com Câmara. Eleições municipais também não estão simples. A gente até ano passado contava com o agro para resolver o PIB, agora não é mais o agro que está sobressaindo. Estamos num momento de pleno emprego, então acaba aumentando um pouco a inflação e com isso os juros voltam a subir. Então é ser empresário e executivo no Brasil. O cenário é sempre de muita instabilidade, é por isso que eu acredito que nós temos os melhores executivos, os melhores gestores nesse país, porque não é para qualquer um operar nesse ambiente e conseguir ser bem-sucedido como a Espaço Laser tem conseguido. Bom, você falou não é para qualquer um, eu lembro agora de uma frase do Tom Jobim que dizia que o Brasil não era para principiantes, né? E já que você falou na questão do aumento da taxa de emprego, e isso pressiona a inflação, saiu um dado essa semana interessantíssimo que mostra que a taxa de desemprego está caindo, chegou a 6,6%, mas os pedidos de seguro-desemprego estão batendo um recorde também. Então é uma coisa que aparentemente não faz muito sentido, porque se o desemprego diminui, evidentemente os pedidos de seguro-desemprego também deveriam diminuir. Só que existe uma rotatividade tão grande no mercado que faz com que haja esse fenômeno. As duas coisas crescem. Ou seja, não é uma coisa tão simples assim, né? E você que, nesse seu projeto, teve que lidar com várias pessoas do exterior para amarrar essas pontas, como é que foi explicar o atual momento do Brasil para esses parceiros internacionais? É muito difícil. A visão que as pessoas têm do Brasil lá fora é muito deturpada. Tá? E é deturpada por várias razões, porque na verdade a visão vem hoje, não é mais pela mídia necessariamente, ela vem pelas redes sociais. Né? E as redes sociais, cara, você tem vários formatos diferentes. Tá?
O que eu acho que facilitou nesse caso específico, porque assim, você tem alguns números do Brasil que realmente o Brasil tem um diferencial. Tá? Então, eu deixando um pouco a política de lado, você tem um país lá, 230 milhões de pessoas que falam a mesma língua. Né? Então, se eu estou tratando na Amazônia, eu estou tratando no Sul... Se você botar um gaúcho para falar com uma pessoa do Nordeste, talvez eles não se entendam muito, mas é a mesma língua. Então, não se entende muito bem a mesma língua. Né? Agora, você vai na Índia, já complicou. São vários dialetos. Né? Você vai na China, você complicou. Então, onde você tem um país que tem um poder, uma uniformidade, quer dizer, eu posso lançar um produto que vai no país inteiro, você não lança um produto na Índia para o país inteiro. É complexo. Na China também não. Você tem as províncias, tem todo um processo. Então você tem poucos. Né? Você vai na Europa, a Europa é pequena, são países pequenos. Né? E cada país, apesar da União Europeia, você tem suas regulamentações, os seus processos e as suas línguas. Né? Então sobe os Estados Unidos. Dentro dos países você tem também as rivalidades internas. Né? A Alemanha, por exemplo, tem várias tribos originárias, a coisa não é tão simples. E regulamentação, mesmo estando lá dentro, as regulamentações são diferentes. Então, quando você olha o Brasil, ele tem essa uniformidade. Então, tem esse um ponto. E o ponto financeiro. O Pix hoje é um avanço que a gente fez aqui no Brasil que não tem no mundo. O mundo inteiro não tem isso. Você vai falar, não, mas a China faz o pagamento peer-to-peer, faz através de 2 empresas. Né? E a China Union entrando como governo na terceira ali, mas eles não estão conectados num sistema financeiro único, onde qualquer fintech pode vir e conectar. Então, e o Drex também está muito na frente do que você vê nos grandes países. Você tem país pequeno, mas não país grande fazendo isso. Então a curiosidade é muito grande. Né? Então quando você vem com o Brasil mostrando o mercado financeiro, tem essas possibilidades, as pessoas falam, poxa, eu quero entender isso melhor. Acho que as dificuldades maiores que a gente tem é que, por exemplo, eu tenho que abrir uma conta aqui, eu tenho que fazer o Know Your Client, né, da pessoa, e eu tenho o Know Your Client no país. Eu preciso unificar os dois, eu não posso, em cada país você entrar, você vai fazer um processo. Então, esse convencimento, né, entre eles, as autoridades de uma maneira geral, falando, olha, valido o meu aqui também, esse foi, acho que, um trabalho grande que a gente teve que fazer. Mas depois que você faz e conecta, a coisa flui. Tá? E você começa a construir os pedacinhos todos da coisa toda. Só que assim, o Brasil está muito na frente. Então, por exemplo, você pega Estados Unidos, muito na frente. Né? Eu preciso de APIs para a integração dos bancos. Cara, a gente sofre muito lá, muito. Na Europa é quase que inexistente. Então, Bank as a Service no Brasil, Open Banking no Brasil, né? O Pix aqui no Brasil, o Drex, tudo isso é visto como, caramba, esses caras estão fazendo algo diferente. Tá? Então, aí as agendas abrem. Você consegue ter uma agenda assim e normalmente é interessante, porque as agendas são meio que consultivas. Eles querem muito mais ouvir, entender como foi feito e tirar dúvidas, né, do que fazer o negócio em si. O negócio em si a gente tem que brigar um pouquinho, mas para abrir as reuniões todo mundo quer ouvir a gente. O que está sendo feito aqui? Sérgio, já que o Guga falou de redes sociais também, esse conceito de que todo mundo quer ouvir, você é muito atuante no LinkedIn. Como é que é justamente gerir esse fluxo de informações? Como é que é a tua relação com o mercado? E como segurar, digamos assim, situações que podem ser complicadas, que é uma coisa que a gente vê hoje entre os executivos? Eu acho que essa é uma preocupação, né? Antigamente a comunicação dos executivos com os clientes ou com o público em geral, né, sempre tinha filtros no meio. Não era uma comunicação direta, né? Então você tinha lá um assessor de imprensa olhando, você tinha uma área de comunicações corporativas filtrando. E hoje as redes sociais permitiram que essa comunicação fosse feita direta, o que, se for feita de maneira errada, você leva a uma exposição não só do executivo, como da companhia como um todo. Né? E os casos estão se multiplicando aqui no Brasil e no mundo. Por outro lado, as pessoas querem saber a tua opinião de fato. Né? Tem vários estudos que mostram que falam assim, se colocar um terceiro para escrever seu nome, ninguém vai se interessar por aquilo, porque está na cara, que é uma comunicação daí institucional. Então eu acho que você tem que ter uma comunicação que seja autêntica e genuína, no sentido que seja produzida e administrada por você próprio, mas ao mesmo tempo que tenha o cuidado
de saber que você está lidando com públicos diversos, com clientes, com não clientes, com formadores de opinião, etc. e tal, né? Isso sendo feito, eu acredito que é um canal que pode ser muito proveitoso para você divulgar ideias, conceitos, receber também feedback, né, das pessoas, que eu acho que é muito interessante também isso, porque o feedback vem na hora. Para o bem ou para o mal, você fica sabendo. Normalmente é mais por mal. Mas você recebe contribuições que te fazem também refletir. Então eu acho que pode ser uma coisa muito positiva, eu acho que é positiva, mas você tem que tomar cuidados. O grande desafio talvez seja como compatibilizar a sua opinião real com justamente essa necessidade de ser uma pessoa diplomática no momento que a gente tem tantos desafios politicamente correto, toda a questão da pressão que a sociedade faz sobre empresários e executivos, isso tudo eu acho que causa esse momento de impasse. Eu falo o que eu penso mesmo, eu tenho que florear um pouco esse pensamento para não criar algum tipo de desconforto, né? Esse é um desafio grande. É um desafio grande, eu acho assim, você está falando ali como representante da companhia, né? Então, como representante da economia, você tem que pensar quais são como representante da companhia, você tem que pensar quais são as opiniões daquela empresa. Você é, na prática, um porta-voz. E também acho que você não tem o direito de colocar a sua opinião pessoal sobre a opinião dos diversos stakeholders que representam o interesse da companhia. Então, acho que se você tiver isso bem filtrado, aí você não vai ter problema, né? O Guga estava falando que ostentação pode ser um problema dentro dessa construção de imagem que pode virar uma desconstrução também, né? Cara, isso é um problema e você vai ver que vai ser sempre, né? Raramente você vê, sei lá, Bill Gates ostentando, né? O próprio Mark Zuckerberg ostentando. Você não vê os grandes. O Paulo Lemann ostentando, né? Quer dizer, você não vê isso. Tem uma razão, né? Desse negócio todo, né? Tem uma razão do ostentar. O ostentar é uma coisa complicada, principalmente quando você vive numa sociedade que você tem uma discrepância muito grande entre a grande sociedade e as pessoas que estão aqui. Então eu acho que o que falta hoje, principalmente para os empreendedores novos que estão ganhando dinheiro entrando agora, é justamente a governança, né? Você precisa começar a ter, a empresa é institucional, se você é representante da empresa, você é institucional. Tá? Então você precisa fazer isso. Se você ostenta, significa que a tua empresa ostenta. Se a tua empresa ostenta, talvez você não vai dar lucro, né? Você está gastando dinheiro com o que não deve, né? Então a gente está sempre olhando, pô, eu preciso que uma empresa seja eficiente, que ela dê lucro e ela prospere. Se o dono da empresa ou o CEO da empresa ostenta, significa que ele pode atuar da mesma forma dentro da empresa. E você, como investidor, não vai gostar disso. É interessante porque num outro mundo, quando ainda não havia redes sociais, os empresários eles podiam se recolher e ninguém sabia exatamente quem ele era, né? Uma vez o Cláudio Haddad me contou uma história do Jorge Paulo Lemann, que ele, apesar de já um homem muito rico, ele não investia em automóveis de luxo. Então ele tinha um Passat, que nos anos 80 era um carro de classe média. E ele estava viajando ali pelas praias do Rio de Janeiro e daí entrou num posto de gasolina que estava sendo assaltado. O sujeito que estava ali controlando a entrada dos carros apontou uma arma para ele e falou assim: "Você espera aqui, doutor, que estamos assaltando o posto." E daí ele ficou parado e falou assim: já resolveu tudo, o senhor que é peixe pequeno pode ir embora. Quer dizer, ele foi julgado pelo carro dele. Tá vendo? E ninguém sabia quem ele era, porque não havia essa exposição. Cara, essa história toda. é fantástica, é fantástica. Eu não conhecia, achei demais. Boa. É isso. Eu tenho uma outra história boa do Jorge Paulo, que eu não vou dizer qual é o nome do político que isso aconteceu, mas ele estava chegando no aeroporto do Rio, desembarcando da ponte aérea, e estava chovendo, só tinha um táxi no ponto. Ele botou a mão na fechadura exatamente na mesma hora que um sujeito botou a mão na fechadura lá da porta de trás, né? E daí ficou aquele impasse, quem chegou primeiro, quem não chegou. Daí ele disse assim: "Olha, você vai para onde?" "Eu vou para, sei lá, Ipanema." "Eu vou para Copacabana." "Então a gente divide o táxi." E daí ele entrou na porta da frente, esse político entrou na porta de trás com a sua companhia,
E daí ele começou a falar mal do Jorge Paulo em inglês. E o Jorge Paulo olhou para trás e falou assim, eu falo inglês. E daí ele começou a falar em francês com a companhia dele. E daí o Jorge Paulo respirou fundo, chegou até o destino, pagou a parte dele, ainda perguntou quanto é até Ipanema, pagou o que seria a conta da pessoa e antes de sair olhou para trás e disse assim, eu gostaria de dizer que o seu francês é tão ruim quanto o seu inglês. Então, nós temos... Muito elegante. Mas isso é típico de uma época em que ninguém sabia quem era quem, né? Bom, como é que vocês conseguem lidar, principalmente você que tem que trabalhar com relações de investidores, como é que se trabalha com consistência as redes sociais da empresa? Não estou falando nem das redes sociais das pessoas físicas, porque no seu caso você tem um contingente de consumidoras gigantesco, né? Na nossa base hoje tem 4 milhões de clientes com contratos ativos. Então não tem como separar a pessoa física da jurídica. O que eu coloco ali é imediatamente ligado ao comportamento da companhia. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar na frente é que os valores da companhia, o propósito daquele negócio são alinhados com os meus, na pessoa física. Porque senão vai ser mais difícil de sustentar personagem. E hoje não tem mais como fazer um papel duplo publicamente. Então eu tenho uma rede social de cada meio única. Eu não tenho essa de ter uma física e uma profissional. O que eu falo ali é o que efetivamente acredito e eu tenho que, naturalmente, estar alinhado com o interesse do negócio. Então, eu atinjo essa base de clientes que é gigantesca e a gente atinge também os investidores. A gente tem muita pessoa física na base também. Então, não tem como fugir de você ser um representante full-time do negócio. E tem que agir com naturalidade. Ontem eu coloquei lá no meu Instagram, o Flamengo sofreu até o final, 1-0, todo mundo sabe. Eu sou flamenguista, que eu vou para o estádio, todo mundo já sabe. Então isso é algo que me conecta, inclusive com os colaboradores da companhia. Torna mais natural essa imagem, que normalmente tende a ser mais inacessível, mais distante da tua equipe. E nós estamos em 5 países, então quando eu falo aqui para o colaborador aqui, o do Chile também está vendo, ou da Colômbia. Então não dá para separar mais as coisas. O que a gente tem que ter muito cuidado é de efetivamente refletir o que a companhia pensa, mas com leveza, com naturalidade, e entender que vai ter gente ali que vai externalizar sua insatisfação, muitas vezes com o produto, com o atendimento que teve, e a gente precisa de uma retaguarda muito forte para ajudar a tratar isso imediatamente, porque o cliente merece o nosso melhor também. Se ele está acionando por outro meio que não os canais de atendimento da companhia, porque alguma coisa não deu certo, alguma coisa não funcionou. Então, eu acho que, inclusive, é um ponto de atenção para a gente voltar para dentro e trabalhar o que eventualmente não esteja funcionando da melhor maneira possível no atendimento ali do cliente ou do colaborador que está reclamando via rede social. Agora, a rede social também, Sérgio, elas acabam tendo um papel interessante que é conectar a nossa geração, por exemplo, com as gerações mais novas. Como é que você tem visto a atuação desses jovens da geração Z, milênio, que estão entrando no mercado de trabalho e quais são as perspectivas desse novo público? Então, até se pegar a característica do nosso negócio, né, a gente é um banco que atua basicamente com empresas. São hoje 4.500 empresas de porte médio e grande, todos os setores, Brasil inteiro. E o relacionamento com essas empresas se dá mesmo no caso a caso, né? Você tem um atendimento que dá para ser muito personalizado, porque é um número relativamente pequeno de clientes. E a indicação se dá também muito por uma empresa indicar outra, um executivo de uma empresa sai e vai para outra empresa e leva junto, espero que as boas lembranças, né, do relacionamento com o banco, então acaba atraindo. Então a nossa atuação, quando você vai para a atuação em rede social, é uma coisa que no nosso caso é muito específica. Então você tem ali uma questão de se comunicar, quem é o público-alvo, vamos dizer assim, da comunicação institucional do banco na rede social.
Primeiro, os próprios executivos, né? A palavra da moda são as personas. Quer dizer, quem são as personas que a gente atinge? A gente atinge os acionistas dos nossos clientes, os executivos, o CEO, o CFO, o diretor financeiro, etc. e tal. Então, para este público, você tem que ter uma comunicação mais voltada a que tipo de soluções que o banco apresenta, quais são os valores da organização, como é que é o relacionamento da organização com seus clientes, como é que a gente segue o ciclo de vida das companhias e procura ser um banco que vai agregando valor para elas ao longo do tempo, tudo mais. Tem um outro público da rede social, que é o que você comentou, que é quando a gente pensa no banco como marca empregadora. Quer dizer, as redes sociais hoje têm um grande potencial de você divulgar a sua marca para as pessoas que se identifiquem com aqueles valores, com aquele negócio e tudo, e, portanto, queiram se juntar a nós. E isso eu acho que é uma questão que para a nossa companhia é fundamental, né? Porque a gente tem uma marca que é conhecida dos clientes, quer dizer, no mundo corporativo é conhecida, no grande público menos. Então, como é que você faz para atrair os jovens talentos que estão, às vezes, em outras cidades, em outras localidades do Brasil e que possam ver aquele banco e falar, puxa, eu teria vontade de trabalhar lá. Então, essa comunicação que a gente faz. Essa questão de geração Z, XY, eu não tenho um conceito muito fechado, mas o que eu posso dizer da minha percepção no dia a dia, por exemplo, o banco hoje tem 120 estagiários, de uma força de trabalho de mais ou menos 1.300 pessoas. Quer dizer, a gente investe muito na formação, na nossa própria formação, de trazer as pessoas desde a universidade para estarem trabalhando no banco. E tem tudo, tem uma diversidade que é muito bonita, tem os caras que são mais, vamos dizer assim, a moda antiga, tem os mais modernos, tem os mais criativos, tem os menos criativos, então tem uma... eu acho difícil você rotular uma geração e falar assim, esta geração é assim. Eu não acredito muito, não. Eu acho que todas as gerações têm pessoas de perfis muito diferentes e na combinação desses perfis você acaba tendo um caldo de cultura, de potencial, de habilidades e tudo que podem levar a empresa para frente. A diversidade de opiniões e pensamentos sempre acaba sendo benéfica para qualquer tipo de companhia no mercado financeiro, consumidor, tecnológico. Mas eu tenho a impressão que hoje em dia, se você não tiver essa diversidade, os pensamentos não se tornam mais criativos e a coisa não flui muito bem. E a pergunta inevitável de qualquer programa recente é: e a inteligência artificial? E aí vamos aproveitar o expertise do Guga para justamente entrar nesse tema. Quais são as novas tendências aí de IA que a gente pode esperar daqui para frente? Tá, isso é legal. Bom, eu estou vivendo isso também, né, no dia a dia. Então dá para falar até do que é a forma prática e até o que é o FOMO, aquilo que não existe. Mas a gente teve uma mudança. FOMO, vamos dar a tecla SAP, né? Fear of missing out. Né? Fear of missing out. Então, o medo de perder alguma coisa. De você perder, assim. Falar, perdi essa tecnologia, o que vai acontecer comigo? Mas assim, a inteligência artificial ela tem uma mudança estrutural. Então, diferente de outras tecnologias, você tem uma mudança estrutural. Então, realmente, a forma com que você fazia as coisas vai ser diferente. Então, desenvolver software vai ser diferente. A AI generativa, ela trouxe um negócio que ela consegue treinar grandes massas de dados, e quando você treina grandes massas de dados, ela consegue te responder algumas coisas. Então, se eu treinar jurisprudência, eu consigo fazer uma pergunta e me responder conforme aquela jurisprudência. Se eu criar na área de medicina, eu também consigo trazer isso. Então, quando você pega o ChatGPT, ele nada mais foi o quê? São 1 trilhão de tokens. Imagina que um token é uma palavra, 1 trilhão de palavras foram treinadas. E ela é burra. É burra por quê? Porque a inteligência artificial ela tem que saber qual que é a próxima palavra daquela frase, só isso. O treinamento significa descobrir qual que é a próxima palavra. Então, se eu vou para Campos do Jordão e vou jantar um fundi, se eu vou para o Guarujá e vou jantar um peixe, ele começa a entender que, estatisticamente, se eu tenho a palavra Campos do Jordão, jantar, a probabilidade de eu ter fundi é maior do que de eu ter o camarão, por exemplo. Então, ele vai fazendo essas conexões todas. Então, legal. Então, com isso, tudo que a gente entende de texto, você faz uma pergunta, quero treinar a Biblioteca Nacional, quero treinar, por exemplo, para as faculdades, né? As faculdades falando, quero fazer uma inteligência artificial que entre em Wharton, que entre em Harvard.
muito fácil, porque no momento que eu te dou o que você precisa saber, eu consigo treinar. Só que o que está acontecendo agora? O token está virando uma imagem, que está virando um som. Então, qual que é a diferença de um token de texto para o token de uma imagem? É o tamanho. Então, treinar imagem é muito mais caro do que treinar texto, mas é a mesma coisa, 0 e 1, 0 e 1. Só que agora você está treinando, por exemplo, a NVIDIA treinou joelho robótico. Então ela pegou um joelho robótico e fez um treinamento e transformou num token. Então, quando ela vai fazer uma análise num robô, ela vê 1 milhão de variações desse joelho naquele robô. Então, você imagina o quanto você não economiza engenharia e tempo desse negócio todo. Eu posso treinar uma proteína, eu posso treinar uma molécula. Então, hoje você tem uma AI que foi treinada em química e você pergunta, olha, eu quero um ácido sulfúrico que não seja, que ele não tenha problema na madeira, tal, você faz o prompt e ele te dá a fórmula daquilo. Né? Então, você imagina o quanto que você não ganha de tempo nesse processo todo. Mas eu acho que a maior revolução que a gente vai ver agora, né? Então não sei se vocês viram o óculos, né, que o Zuckerberg lançou, ele começa a enxergar uma imagem, então se olha para aquele castelo, ele fala, esse castelo aqui é isso. Se olha para aquele prédio, esse prédio foi construído, né, nesse ano. Você começa a juntar as coisas. E a outra, que são os robôs. Então um robô, para eu treinar um robô, eu precisava do quê? Programar ele. Então, se um robô vem aqui e vem limpar essa sala e organizar essa sala, eu tinha que programar todas as possíveis variáveis para esse robô fazer isso. É quase impossível, porque você não consegue imaginar tudo isso. Hoje você treina um robô assistindo vídeo. Então, a NVIDIA treinou o robô assistindo 42 anos de vídeo em 36 horas. Então, aquele robô tinha o equivalente a 42 anos de treinamento. Então, isso significa o quê? O robô ficou viável. Né? Então a gente vai ver agora, nos próximos anos, começar a aparecer robô. Por quê? Porque essa tecnologia permitiu isso. Então você imagina que desenvolvimento de software, né, desenvolvimento de hardware, tudo isso vai passar por esse novo modelo agora. Então a gente está num ponto de inflexão que a gente vai ver uma aceleração muito grande, né, do que está acontecendo em tecnologia graças à inteligência artificial. Talvez o primeiro momento da era digital seja a popularização da internet, mas o grande impulso foi o smartphone, né? Sim. E Steve Jobs não imaginava exatamente o que iria acontecer quando ele lançou o primeiro iPhone, que tinha aqueles pequenos ícones que hoje são os aplicativos. Quando a gente olha para a inteligência artificial, pode acontecer alguma coisa inesperada, na tua opinião? Você acha que a gente pode ir para um lado que surpreenda, como, por exemplo, o iPhone? Eu acho que vai sim. A questão é qual o produto, tá, que vai fazer isso. Então hoje você tem o telefone faz tudo, é uma extensão, só que ele não foi feito para isso. Tanto é que você fica olhando aqui, você está curvado, olhando para aquilo, teu olho está doendo, você vicia naquele joguinho, você esquece que existe ao seu redor. Então tem uma série de problemas e você tem que usar um aparelhinho pequeno para fazer tudo isso. Os óculos, eles não te colocam mais ainda dentro desse mundo particular? Então, aí depende de como você aplica a tecnologia. Então, quando eu começo a falar de óculos, eu vou aplicar de um formato. Quando eu começo a falar, por exemplo, de tela, é um outro formato. Porque se eu cheguei aqui e essa tela me reconheceu, Bluetooth ou N outros formatos, ela pode reagir com alguma coisa que eu preciso. Então, por exemplo, eu estou aqui na nuvem com minhas informações. A gente está conversando, aí você fala, poxa, Guga, e aquela apresentação que você fez? Não, peraí, vamos mostrar a apresentação? Vamos. Eu faço um prompt para a minha nuvem. Né? Então eu viro aqui, faço um prompt, aperto um botãozinho no relógio para fazer o prompt, pode ser no óculos, pode ser no computador, vai dentro de formato. Eu mando um prompt para a minha nuvem, olha, eu quero que você pegue aquela apresentação de inteligência artificial e coloque aqui no monitor que está aqui conectado no meu Bluetooth. Ele aparece aqui. Então, você vê, eu não usei o celular. Eu poderia ter acionado pelo relógio, poderia ter acionado de N formas. Então, no momento que isso está na nuvem, eu posso fazer o prompt e trazer aquela informação. Né? Como eu posso virar e falar, nessa minha apresentação, que tem 140 slides, separa os slides principais referentes à robótica com inteligência artificial. Ele vai mostrar na tua tela. Então, de novo, a gente começa a tirar isso daquilo que está dentro do celular ou dentro do computador, que faz com que a gente fique imerso. Agora, óbvio,
né, a gente vai aprender essa usabilidade. Né? Se você põe no óculos, o óculos começa a ter um monte de coisa, você vai ter o quê? Os problemas disso. Né? Qual que é os problemas que a gente tem com o celular hoje e o computador? O principal problema que a gente tem hoje é depressão. Depressão por quê? Porque um joguinho libera tanta dopamina, a rede social libera tanta dopamina, que você não tem a mesma dopamina no mundo real. Aí você volta para o celular, aí você começa a questionar o mundo real, aí você começa a se isolar, e se você se isola das pessoas, aí você tem um problema maior ainda, né? Porque se você não tem amigos, aí que você realmente não tem o que fazer. Então, de novo, a responsabilidade de colocar isso é um problema novo que vai ter que ser estudado e resolvido. Então o óculos vai ter que ter os seus limites, né? O celular tem que ter os seus limites. E a partir do momento que tudo fica inteligente, a gente pode começar a construir o que é essas barreiras todas. Sérgio, como é que vocês estão utilizando a inteligência artificial no banco? Vamos lá, está comentando que falar de inteligência artificial depois do Guga é um desafio, né? A gente tem no banco várias iniciativas de tentar utilizar a inteligência artificial. E aí tem, até não sendo especialista, longe disso, né? Eu sou leigo, mas também tem, acho que, uma confusão hoje do que é o AI generativo, o que é machine learning mesmo, que às vezes as pessoas estão confundindo. Mas são todas iniciativas que são feitas. Então, por exemplo, a gente tem uma que está muito avançada, que é de reconhecimento visual de documentos, que é um problemaço para os bancos, né? Várias situações, por exemplo, pega a documentação de câmbio, que normalmente é uma documentação pesada, embora pesada, é relativamente padronizada. Então hoje nós estamos usando já um sistema de inteligência artificial que reconhece, que processa toda aquela documentação de maneira automática e leva em poucos segundos o que um ser humano levaria bastante tempo. Um outro exemplo desse tipo de atuação é para firmas e poderes. Né? Você imagina que quando você tem um banco que trabalha com pessoas físicas, é mais fácil porque a pessoa física tem poder para tudo. Quando você trabalha com uma empresa, tem uma hierarquia de decisões que vai de procuradores, de alçadas, tem conselho a aprovar, não tem conselho a aprovar, alçada de quem. Isso gera uma complexidade muito grande e a inteligência artificial, com a capacidade dela de processamento de dados, ela já está nos ajudando bastante. Tem outros dois temas que nós estamos avançando bastante e que são importantíssimos. Um é conhecimento do cliente, quer dizer, tem uma tal de inteligência do cliente. Os bancos até hoje, eu estou em bancos desde 1988, e eu comecei como analista de crédito em banco. E você lia lá o balanço, lia a notícia que saía na época na Gazeta Mercantil, né? E você olhava, e se você olhar o que os bancos fazem até hoje, ainda a essência está nisso. Quer dizer, a gente passou 40 anos, 35 anos e as coisas não mudaram. Quer dizer, a inteligência artificial, com essa capacidade dela de processar fontes diferentes, você pode integrar não só as notícias sobre aquela empresa, que saem em muitos veículos diferentes do mundo inteiro, teoricamente, como você pode integrar preços de commodities, preços de moedas, taxas de juros, notícias sobre o clima, sobre propensão de chuva. Então você começa a ter uma maneira de entender o cliente para a análise de crédito que é muito mais completa. E tem um terceiro uso, para ficar nos principais, né, que é na parte de oferta de soluções e produtos mesmo. Quer dizer, hoje a oferta de soluções e produtos ainda é largamente dependente do ser humano. Então, se você tem, por exemplo, na linha de frente do relacionamento, um bom gerente de conta, ou um bom trader, né, ele vai ter um bom relacionamento com aquela empresa, ele tem um preparo para entender quais são as necessidades e ele faz uma boa oferta de produtos. Agora, você não tem isso sendo feito de uma maneira mais estruturada, de saber esse tipo de companhia, nessa situação, dado toda essa inteligência que eu acumulei antes, sobre as variáveis que estão impactando o negócio daquele cliente. Qual seria a oferta de soluções mais adequada para esta companhia? Então, isso é a terceira frente que nós estamos atuando. Está começando, ele está muito no início. Eu acho que isso nos próximos 2, 3 anos vai avançar bastante. Tem outros bancos, óbvio, também trabalhando nessas frentes. Acho que são os principais pontos que nós estamos trabalhando. Magali, e vocês, como é que utilizam a inteligência artificial na Espaço Laser? Porque daí é outra coisa, é outro mundo, porque não é a empresa, é o consumidor final, né? Como é que é esse uso? Nós temos uma série de projetos ligados principalmente ao atendimento durante toda a jornada do nosso cliente, porque a volumetria é muito sensível.
Então, temos iniciativas ligadas, por exemplo, ao tempo de atendimento em máquina de uma cliente. Muitas vezes você está na 5ª sessão, fazendo uma parte do corpo, é difícil da gente dimensionar o tempo de máquina que precisa reservar ao longo do dia, dependendo da fase do seu tratamento e dependendo da parte do corpo que está sendo tratada. Então, estamos tentando fazer aí uma série de zilhões de combinações para conseguir otimizar toda a nossa eficiência de atendimento ao cliente. E aí estamos falando de uma série de outros produtos digitais que já estavam em desenvolvimento, que agora estão sendo sofisticados, digamos assim, porque temos uma oportunidade de usar inteligência artificial que já existia, né? A inteligência artificial ela não é disruptiva na essência. A IBM começou com o Watson lá atrás, já existiam vários prompts, vários chatbots que usavam inteligência artificial em atendimento. O que acontece hoje é escala, é profundidade e é o nosso nível de conhecimento que aumentou muito em cima disso. Particularmente eu adoro, eu produzo muito conteúdo, eu gosto de escrever, gosto de criar as minhas imagens, tenho usado bastante, estou aí ainda num processo de aprendizagem, mas eu tenho achado fantástico, porque eu estou me achando primeiro muito moderna, muito atualizada, e eu sinto que eu estou sofisticando tudo que eu conseguia fazer minimamente bem feito, ela traz uma camada adicional aí de informação e amplia muito o escopo do que a gente pode abordar de uma maneira muito leve, muito natural. Então, eu estou achando fantástico e acho que veio para agregar, para somar tudo que a gente consegue trazer de novidade para o nosso dia a dia, que efetivamente aumenta a produtividade, é fantástico. Então, eu acredito que sim, veio para ficar diferente dos outros voos de galinha que a gente viu, né? Metaverso, outras coisas. Estávamos todos falando dessas coisas num passado recente que ninguém nem mais lembra. Mas acho que a inteligência artificial ela é realmente muito nova, mas muito definitivamente veio para ficar, né? Eu me lembrei agora de uma dessas modas que era o storytelling, lembra? Todo mundo falava em storytelling, parecia que ninguém iria sobreviver sem storytelling e de repente ninguém fala mais nada. Guga, vem cá, se todo mundo usar a inteligência artificial com o mesmo propósito, digamos na área de marketing, não vai ficar tudo igual? Na verdade, toda tecnologia ela tem uma tendência a ser monopolista, tá? Então, você pega hoje, quantos buscadores tem no mundo? Tem vários, mas só sobrou um. Né? Sobrou um. Então, o que acontece é o seguinte, eu faço a busca no Google, eu tenho lá 10 resultados. E se faz uma pergunta para o ChatGPT, quantos resultados você tem? Um resultado. Então, a gente tem que entender que a gente está virando para um mundo que tem uma questão aqui. Né? Então, por exemplo, eu fiz um exemplo numa palestra, o ChatGPT, falei, eu sou um homem, né, de 50 anos, minha pele é assim, assado, o que eu tenho que fazer para cuidar da minha pele? Ele falou, tem que lavar isso, fazer tal. Quais produtos? Ele falou, me deu os produtos. Ele me deu opções de produtos. Ele falou, você vai usar esse. E aí? Então, sim, você começa a comoditizar. Isso é ruim. Então você tem no momento que eu tenho, em vez de 10, se com 10 você já tem um processo meio desse, né? Falou, o cara foi no Google, viu? Agora eu começo a ter um processo um pouco maior. Então, todo mundo que for responder alguma coisa, por exemplo, você pega imagens, né? Hoje eu uso a imagem do Midjourney. Então quando eu olho, por exemplo, se alguém fez uma imagem no Midjourney lá, que colocou num post, alguma coisa, eu falo, esse aqui foi no Midjourney. Eu já saco na hora, porque vi tantas que eu já sei o estilo, né, daquilo. Isso mata a criatividade, né, sem dúvida nenhuma. Então, de novo, toda tecnologia traz pontos positivos e pontos negativos. Esse é um dos pontos negativos. E aí, para você se diferenciar, você tem que entender que isso é ferramenta. Quais outras ferramentas você tem, né, para que você possa se diferenciar? Tá? E como que você aplica essa ferramenta com a sua experiência? E aí você vai ver uma grande massa que só usa a ferramenta para entregar commodity,
E aquele cara que se diferencia é aquele cara que começa a olhar mais a multidisciplinaridade, é aquele cara que tem experiência de mundo, que sabe como o mundo funciona e como aplicar aquilo de uma forma correta, aquele cara que sabe interpretar aquele resultado e falar esse resultado está errado, isso aqui foi mal feito, e aí tem tudo isso. E esse tipo de profissional se destaca. O recrutamento do que a tecnologia também não resolve, que é o uso da emoção, da criatividade, sensibilidade. É isso que faz a diferença no que você vai demandar da ferramenta, né? E aí o interessante, tem uma coisa que eu falo, né? Eu lembro tempos atrás, né, quando eu era estagiário, o cara falava, pô, olha, você vai se aposentar lá com 40, 50 anos, se aposentou, você não serve mais. Hoje é o contrário, porque essa experiência para você avaliar alguma coisa, no momento que eu te empodero com uma ferramenta, muda tudo. Né? Um cara muito jovem não teve essa experiência. Ele tem experiência na ferramenta, ele sabe até mexer na ferramenta, mas ele não sabe interpretar o que saiu ali. Ele não passou por isso, ele vai ter que passar por tudo isso. Então a gente acaba vendo agora o seguinte, esse empoderamento da tecnologia vai fazer com que as pessoas comecem a ter um valor pós-aposentadoria muito maior do que tinha antes. Né? E eu acho isso espetacular. Ou até vai esticar a vida útil profissional, né? Não, isso é certeza absoluta, não tem como. Porque hoje, se a tua empresa você vai contratar alguém, no mundo que você tem todas essas ferramentas, eu preciso de pessoas que entendam daquilo. Né, e que tenham passado por experiência, entendam dos riscos, entendam de uma série de coisas. E, de novo, isso eu acho muito legal. Esse é um dos pontos positivos do que tem. Eu tinha até feito uma brincadeira, né, que eu tenho uma empresa de educação também, falei, pô, a gente precisava fazer um curso para ensinar o estagiário a usar todas as ferramentas de tecnologia, porque todo executivo ia precisar de um estagiário desse agora. No momento de transição, né, fala, cara, chama o cara aqui, vem aqui alguém comigo. O intérprete. Você que entende tudo, o intérprete. Até você ir aprendendo. Né? Mas tem um cara que faz tudo, ó, já divide esse post, coloca, vem, muda, sabe? Faz tudo, ó, pega essa planilha aqui, ó, já dá transforma, coloca, né, que é a fase de transição. Mas eles também precisam ser capacitados, porque hoje a discussão eles nasceram num ambiente digital, já eles são nativos digitais, mas eles não sabem mexer no Excel, naquelas ferramentas mais... Por isso que essa união é boa. Então, se ele trabalha junto com o executivo, então todo mundo fala de estagiário, o estagiário está em aprendizado. Ele vai aprender com o executivo, né, o negócio. Né? E ele tem uma habilidade nas ferramentas natural, porque ele é um nativo digital. E tem a questão que a gente discute bastante também, assim, os dados vão ser mais ou menos comuns a todos, que é o que você falou da comoditização, né? Quer dizer, a todos não, né? Porque você tem os dados internos do teu relacionamento com o cliente que são só seus, mas aqueles dados públicos são comuns a todos. Mas daí a questão é, que decisão que você toma com base naqueles dados, né? E quando você olha na atividade de banco, de relacionamento com seus clientes, e ao longo do tempo, por exemplo, crédito é uma atividade muito difícil. Você tem poucos exemplos de bancos que ficam 40 anos sendo bem-sucedidos em crédito num país que tem tantas crises econômicas, a economia vai para cima, vai para baixo, etc. e tal. As informações eram mais ou menos comuns a todos. Isso quer dizer que, com base nas mesmas informações, as decisões tomadas foram diferentes. E eu acho que isso ainda continua sendo uma capacidade inerentemente humana. Um dia pode ser que não. Mas daí vai depender como é que você treina seu próprio AI, que também é um humano que está treinando, né? Então, mas aí a inteligência artificial ela tem que também passar por uma evolução, porque hoje tem várias coisas erradas também, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui já se auto-Google, né? Todo mundo já botou o próprio nome lá. Agora, tem uma coisa que as pessoas ainda não fizeram muito, que é procurar a si mesmo na inteligência artificial e ver o que a inteligência artificial fala de si. Então, no meu caso, por exemplo, eu procurei o que era Money Report na inteligência artificial. E a resposta foi o seguinte: Money Report é uma plataforma de comunicação, tem programa de televisão, portal de notícia e eventos. Até aí tudo bem, né? É um sistema que defende a livre iniciativa e o liberalismo. Até aí tudo bem também. Só que daí falava o seguinte: fundada pelo jornalista Dion DeMucci. Aí eu falei, opa, Dion DeMucci? Quem? Aí eu lembrei, Dion DeMucci era um cantor do começo dos anos 60. E daí eu fui olhar uma foto do Dion DeMucci, que é muito parecido comigo. Você está brincando. Então, o que provavelmente aconteceu?
O algoritmo pegou a minha foto e falou, não conheço esse cara. Procurou alguém parecido que era esse Dion Demuth e daí falou, esse cara é o Dion Demuth. Então, é interessante ver como funciona todo esse sistema, porque muitas vezes a gente olha e fala, não, isso aqui é verdade, mas no caso não era, né? Mas vai haver, evidentemente, uma evolução em tudo isso. Mas é o que eu falei, eu falei que ela é burra, porque ela faz estatisticamente a inferência. Então ela fez uma inferência estatística e foi brilhante na inferência estatística de achar uma pessoa parecida e achar que foi isso. Mas isso aqui é o seguinte, em português você não tem o mesmo investimento do que você tem no inglês ainda, né? Mas já está melhorando muito. Aí você tem que ir crescendo a forma de trabalho em cima disso para melhorar a inteligência artificial. Hoje a AI generativa, né, ela tem esse problema, porque ela faz inferências, diferente do machine learning. O machine learning não, ele estatisticamente olha os números e coloca aquilo que está acontecendo. Então, a AI multimodal, que é aquela que envolve tudo isso junto, ela começa a trazer essa correção no que está em tudo isso e os algoritmos estão ficando mais sofisticados. Então, a gente tem ainda mais uns 2 anos, né, porque a AI generativa tem 2 anos, né, o ChatGPT tem 2 anos, né, é muito novo. Né, então, a gente tem ainda mais um tempo de treinamento para acontecer, principalmente na língua portuguesa, para você começar a organizar a coisa. Mas sim, hoje, se tomar uma decisão 100% baseado em inteligência artificial, você corre o risco de ter uma inferência estatística aqui que te leva para um lugar completamente diferente. Bom, se a gente tem ainda um tempo de treinamento para inteligência artificial, infelizmente, aqui no programa nós já não temos mais tempo para nada. Eu vou ter que encerrar e agradecer muito a Magali, Sérgio, Guga. O papo foi ótimo, passa rápido demais, mas infelizmente a gente tem que terminar. E a gente se vê semana que vem, quinta-feira, aqui na BMC News.